Oi, gente, vamos à nossa aula de hoje de Geografia. E nesta aula nós vamos falar sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação. Na aula passada nós falamos sobre as paisagens e os seus componentes e vamos agora falar sobre os componentes que a gente tem na paisagem, observando cada um na sua particularidade. Então, observe, o que o relevo ele vai representar? O relevo, ele vai representar o formato, né? Formato de quê? O formato que tem a superfície terrestre. Então, é a camada superficial da litosfera, né? Aquela que fala da parte da Terra, isto é, a camada mais sólida do planeta em que nós habitamos. O relevo é como se ele fosse o resultado, né, de uma argila que é moldada por várias forças diferentes. E durante muito tempo, ele vai sofrendo variações, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura, a terra, e aí, com o tempo, com o vento, com ações da natureza, a chuva, eu vou formando blocos de terra. Aqui eu posso ter uma parte mais que a chuva já corroeu, então eu já não tenho mais tanta terra assim. Então, eu vou criando elevações, mudança no formato da superfície terrestre. Essas mudanças nós chamamos de relevo. E dentro do relevo, nós vamos ter alguns fatores que a gente vai chamar de agentes de transformação, né, do relevo, de formação ou de transformação. Ou ele vai ser formado dessa maneira, ou ele vai ser transformado da estrutura que ele tinha antes para uma outra estrutura. E que agentes vão ser esses? Eu tenho os agentes endógenos e tenho os agentes exógenos, tá? Endógenos, endógenos são aquelas mudanças internas dentro do relevo, dentro da sua estrutura, né? Dentro da superfície terrestre. E exógenos vão ser aqueles fatores externos, né? Então, aqui nós temos endógenos, que são aqueles fatores que vão acontecer na superfície, dentro, no interior dessa superfície, e exógenos, que vão ser os fatores externos. Então, os fatores internos, dentre eles, a gente pode destacar, né, o tectonismo, que está envolvendo as placas tectônicas, que são aquelas placas que forram toda aquela casca da crosta terrestre, que nós já falamos, e à medida que elas vão se movimentando e se chocando, nós temos o tectonismo. E temos também o vulcanismo, tá? O tectonismo é o movimento das placas tectônicas e o vulcanismo, pessoal, ele vai atuar na forma do relevo, porque esse processo acontece quando o magma, que é aquela lava, aquele líquido que tem dentro do vulcão, que é um líquido pastoso, fica no interior da crosta terrestre e encontra brechas para ele poder, imergir, sair daquela estrutura que ele está. Então, o líquido que está ali dentro do vulcão, a gente tem um vulcão ali, temos aqui toda a estrutura, e esse líquido que está aqui, ele encontra um canal que ele consiga sair, e derramar. E isso aqui vai ser a lava. Isso a gente chama esse processo de vulcanismo. Ao contrário das placas tectônicas, né, que elas vão estar aqui umas do lado das outras, e quando elas chegam a se chocar, aqui encostar uma na outra, é onde a gente tem esse processo de terremotos e coisas desse tipo, tá? Agora, nós vamos falar sobre os tipos de relevo que a gente tem, né? Nós temos vários tipos de relevo e conforme eles vão se formando, ele vai tendo um nome específico. Por exemplo, nós temos três principais
grupos no Brasil: as planícies, as depressões e os planaltos. Planaltos são lugares mais elevados, né? Esses aqui, os planaltos, um pouquinho mais altos, né? As planícies vão ser aquela linha reta, né? E as depressões vão ser essas partes aqui, ó, onde o relevo sofreu uma alteração aqui e causou esse buraco, essa depressão, tá? E assim, pessoal, o que vai ocasionar essa mudança no relevo? Um desses fatores vai ser a erosão, né? Porque a erosão ela vai acontecer quando pequenos grãos, fragmentos que são provocados pelo intemperismo são carregados e removidos das rochas. Então o vento vai batendo, a chuva e vai corroendo essa pedra aqui. E ela era dessa altura, com o passar do tempo, ela vai, ó, criar uma depressão, que é esse espaço aqui, onde foi corroído por conta da erosão. Esse é um dos destinos do relevo. O planalto são lugares mais elevados, que eu falei para vocês, onde predominam processos erosivos, né? Mais processos desses que eu te expliquei aqui. As planícies são lugares mais planos e as depressões são as regiões mais baixas. Essas áreas que eu também já falei com você aqui. Então, vamos lá. Dentro dessa erosão que eu falei para vocês, nós vamos ter a erosão fluvial, que vai ser aquela provocada, né, causada por água dos rios e mares. E temos aquela erosão eólica, que vai ser aquela causada pela ação do vento. Conforme o vento vai passando, vai movimentando a areia, vai formando aquelas estruturas. Então, isso eu chamo de erosão eólica. Mas eu tenho também a erosão marinha e a erosão glacial, que vai ser uma erosão causada, provocada pela ação do gelo. A gente vai observar mais isso naquelas regiões mais geladas da Antártica, que a gente tem várias geleiras, tá? Partindo agora para a área da hidrografia, hidro vem de água, então é toda a parte que vai estar falando sobre a água do nosso planeta, né? Então, nos lagos, nos rios, nas superfícies subterrâneas, nos oceanos, mares, rios, geleiras. Então, toda essa parte vai estar sendo chamada a atenção nessa área que a gente chama de hidrografia, tá? E dentro dessa área, nós temos o ciclo da água, que está nessa figura aqui, que mostra como que acontece esse ciclo, né? Onde a gente tem o mar, que aí as gotículas vão subindo, vão evaporando, vão chegando até as nuvens. Essas nuvens, com o passar do tempo, quando elas ficarem cheias, elas vão derramar, né, essa água, e aí vai molhar tudo de novo e fica nesse processo, né, contínuo, gerando essa evaporação, a condensação e a precipitação, que é na hora que cai a chuva. Saindo da hidrografia, nós já falamos do relevo, que é toda parte da estrutura da Terra. Falamos da hidrografia, que é toda a parte da água do nosso planeta. Vamos falar agora sobre o nosso clima. O que vai ser o clima? É tudo aquilo relacionado às temperaturas, às mudanças de temperaturas, né? Por exemplo, por que existem lugares no mundo com diferentes temperaturas durante o ano? Essas características são dadas através do clima. Então, por exemplo, na temperatura de um lugar, na ocorrência de chuvas, no tipo de vegetação, entre outros. No Brasil, nós temos um clima tropical. Não é aquele lugar que fica chovendo muito e nem que fica quente toda a vida. Então, a gente chama esse clima brasileiro de um clima tropical, tá? Nós temos os tipos de clima que existem são semiárido, presente na região nordeste, né, com altas temperaturas e pouca chuva.
Nós temos o tropical atlântico, que a gente tem esse clima mais no litoral brasileiro, que é marcado por muita chuva e altas temperaturas no verão. Temos o clima subtropical, que vai ser aquele clima predominante no sul do nosso país, com muita chuva e temperaturas mais baixas, mais friozinho. Temos o clima equatorial, que é aquele que tem grande quantidade de chuva o ano inteiro e pouca variação de temperatura. Sempre fica mais ou menos o clima mais ou menos a mesma coisa durante todo o ano. E o tropical de altitude, que representa o clima ameno mais frio, que é aquele clima próximo às regiões montanhosas. Então, próximo às montanhas, a gente tem esses tipos de clima. E chegamos, então, à nossa parte da vegetação, que a gente também vai ter. O que vai ser a vegetação? O conjunto de plantas da vida vegetal que existe naquela região. Então, toda a parte verde, todas as plantas, toda a vegetação, toda a vida vegetal que existir naquele lugar vai estar dentro desse bloco de vegetação. Dentro da vegetação, nós temos vários tipos principais: savana, tundra, florestas tropicais, equatoriais e temperadas e estepes, mas temos algumas outras também. Só que nós temos, no Brasil, algumas vegetações principais. Quais vão ser elas? Vai ser a floresta amazônica e a Mata Atlântica, por exemplo, é a vegetação mais degradada que nós temos. Como eu já falei para vocês, degradado é o quê? É que já sofreu a degradação, a ação do homem de desmatar, de tirar da natureza, de poluir. Então, essa é a degradação, tá? Temos também a caatinga, que é típica do Nordeste, que são aqueles climas bem mais secos. Temos o cerrado, que está ali no centro do nosso país, Mato Grosso, o Pantanal. Temos também os pampas, que está lá no sul. E temos as matas de araucárias, com presença de pinheiros nativos, E também, para finalizar, nós chegamos aos mangues, que estão naquelas regiões mais litorâneas. Então, aqui a gente vê, fotos no nosso livro de várias vegetações. Temos a caatinga aqui, temos o Pantanal. Nós temos aqui, como nesse mapa, nós temos aqui a legenda de como é feita a distribuição dessa vegetação aqui no nosso país. A área verdinha é a Amazônia, a floresta amazônica. A amarela já fala da Mata Atlântica. E cada região, cada cor, você observando na legenda, você vai observar onde que está cada tipo de vegetação. Além de mostrar para a gente a estrutura, como que seria o manguezal, que é o mangue, o cerrado, como que seria o visual dessa região, a nossa mata de araucárias e aqui a nossa Mata Atlântica, tá? Então, pessoal, essa é a matéria que a gente tem hoje, que a gente vai falar um pouquinho do que tem na nossa paisagem em relação ao relevo, que eu já falei e falo mais uma vez, que é o formato, da nossa estrutura, de tudo que existe na nossa terra. Temos a parte da hidrografia, que é a parte da água, o clima, que são as mudanças de temperatura no nosso ambiente, e temos a vegetação, que é a parte que fala dos vegetais e das plantas do nosso ambiente. Aqui dentro do relevo, relembrando mais uma vez, temos agentes endógenos, que são aqueles efeitos que transformam internamente, que a gente viu, o tectonismo, que está ligado às placas tectônicas, e o vulcanismo, que está ligado aqui ao vulcão, e os efeitos externos, que é aqueles também chamados de exógenos, que acontecem separadamente. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo de geografia de hoje. Não esqueça de fazer toda a atividade do seu livro. Amanhã será postada a sua correção. E também já foi postado na plataforma o exercício e o resuminho para colocar no seu caderno. Então, não deixa de fazer a sua atividade.
tá bom? Qualquer dúvida, é só você mandar uma mensagem que eu respondo e tiro a sua dúvida. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.